vamos para o espaço para perguntas. Eu vou ler aqui, desde lá de cima, as perguntas. Fiquem à vontade para continuar mandando, tá? Peraí. Pergunta do Mário Cerqueira, ele perguntou sobre declaração aqui da participação no evento. Vocês vão receber a declaração por e-mail, tá? Se vocês precisarem de alguma informação específica no certificado de participação, pode mandar um e-mail para mim, que eu vou disponibilizar no final da apresentação, que eu envio para vocês, tá bom? Pergunta do Pedro Soares: quem emite o MTR é quem movimenta o resíduo, empresa transportadora ou gerador? Pedro, quem emite MTR é o gerador, tá bom? Apenas o gerador. Bárbara Franca ou França. Não, não é pergunta não, falou que não estava conseguindo acessar. A gente vai disponibilizar a gravação do evento para vocês, vamos enviar o link por e-mail, tá? Então pode ficar tranquilo que vocês vão conseguir assistir de novo. Pergunta da Renata Selle: hospitais e instituições de saúde precisam emitir MTR? Não, DMR. MTR eu sei que sim. Sim, Renata, hospitais e instituições de saúde precisam emitir DMR, tá bom? Naquelas condições que a Nath explicou. Você pode retomar, Nath, quem que é obrigado no geral a emitir DMR? Sim, vou voltar aqui a apresentação, para todo mundo conseguir visualizar. Então, todos os geradores e destinadores que estão cadastrados no sistema, que façam parte do estado de Minas Gerais, né? Destinadores ou geradores de outros estados que fazem esse link com Minas não precisam. E também tem a questão do licenciamento. Se a sua empresa, se o hospital, que a maioria das vezes é obrigado a fazer o licenciamento, está enquadrado como um empreendimento que precisa ter licenciamento, então é sim obrigado a fazer a declaração de movimentação de resíduos. Beleza. Outra pergunta da Renata: o cancelamento do MTR após 60 dias é automático? Sim. Até onde sabemos, sim. Nós nunca tivemos esse problema, então não consigo te afirmar por experiência, até porque a gente faz aquela revisão mensal que eu te falei, tá? Mas o que a FEAM diz é que sim, é cancelado, e aí você tem que mandar um e-mail para eles para regularizar, e enfim, aí é uma burocracia, tá? No semestre passado, Priscila, se eu não me engano, o sistema estava com um probleminha que ele não estava cancelando automaticamente esses MTRs que passam um prazo de 60 dias. Mas esse problema já foi resolvido, então deu 60 dias, ele automaticamente é cancelado. Isso. Flávia Xavier. Pessoal, se essas perguntas que a gente está respondendo não ficar claro, pode comentar aí no chat que a gente detalha, tá? Flávia Xavier. Empresas que chegam e transportam resíduos precisam de MDR? Podem fazer emissão para os clientes? Flávia, eu não entendi o que você quis perguntar. Você perguntou sobre a DMR ou MTR? Transportadores não precisam emitir MTR e nem DMR, tá bom? Não precisa emitir nenhum documento, desde que seja só o transportador, tá? Então, e a outra pergunta: podem fazer emissão para os clientes? Não, não pode. E isso lá no documento que fala sobre a MTR nacional, que vai entrar no próximo ano, é explícito. Quem tem que emitir o MTR é o gerador, tá? A gente sabe que tem clientes que não tem pessoas para emitir o MTR e acaba pedindo os transportadores para emitir. Toma meu login aqui. Isso é um risco para o gerador, que tá deixando na mão de outro agente do processo, vamos dizer assim, emitindo essa documentação, tá? Então o transportador não pode emitir MTR. Para esses clientes que vocês têm, que eles estão pedindo para vocês emitirem MTR, indica a Recicla Club para eles contratarem a gente, tá? Que a gente emite. Aí você pode perguntar: ué, Priscila, e como que a Recicla Club pode emitir? Nós não somos transportadores, nós não somos destinadores, nós somos, lá no sistema nós temos um cadastro de consultoria, tá? Então a gente consegue fazer o gerenciamento de tudo lá dentro do sistema certinho. Priscila. Oi.
Pode falar? Lembrando só realmente sobre esse ciclo compartilhado, né? Então, se você se inclui no processo do seu cliente, fazendo essa elaboração, enviando o MTR para eles, você também está se incluindo no ciclo de responsabilidade daquele resíduo. Então, se tiver algum problema, a sua empresa também vai ser responsabilizada quanto a isso. Exatamente. Pergunta do Juliano Jackson. Boa tarde, já foi respondido se hospitais precisam emitir DMR? Precisa emitir sim, tá, Juliano? Pergunta do Guilherme Assis. Boa tarde, é necessária a emissão do CDF pelo destinador para conseguirmos emitir a DMR, no caso de gerador? Não. Esse caso não, o sistema ele não trava se não tem o CDF. Agora entra naquelas questões do risco mesmo, né? Se você não está cobrando ou se o seu destinador não está fazendo a emissão do CDF, a sua empresa tem que cobrar porque é um documento muito importante. Então, se você não tem CDF, quem te garante que esse resíduo foi feito a destinação correta? E é esse questionamento que o órgão vai levar para você se tiver alguma fiscalização e for solicitado essas documentações. Isso mesmo. Para conseguir emitir a DMR, Guilherme, você precisa ter todos os MTRs aceitos, que é quando a carga chega lá no destinador e ele dá o ok no sistema, tá? Para puxar automático. Então, muito importante, a Nath reforçou isso. Antes de emitir a DMR, entra lá nos MTRs e vê se tá tudo aceito certinho. Michele Pimenta, como realizar a transmissão da DMR? Bom, a gente já explicou aqui o passo a passo, né? Qualquer dúvida, Michele, pode mandar um e-mail pra gente que a gente te ajuda, tá? E a gravação vocês vão poder reassistir também para emitir juntos também, se vocês quiserem, né? Renata Selle, quem perdeu o prazo pode emitir de forma retroativa? Em que momento é emitido o CDF? Quem perdeu o prazo pode emitir a DMR de forma retroativa sim, tá? Igual a Nath mostrou lá no passo a passo. Em que momento é emitido o CDF? O CDF é o destinador que emite, tá? Então, ele aceita todos os MTRs e emite lá o CDF para você, para o gerador ficar tranquilo. Certificado de destinação final. Quando que eu devo cobrar? Nós sugerimos que vocês cobrem mensalmente para não deixar embolar. Mas, atualmente, o prazo é de 60 dias. Aí fica a critério de vocês. Eu recomendo mensal, tá? Lembrando, Pri, que a opção do CDF ela pode ser a cada MTR, né? Gerei um MTR para carga, o destinador deu aceite, o próprio destinador pode gerar um CDF específico para aquela carga. Não é o que a Recicla Club recomenda, porque imagina, você fez a destinação de 20, com 20 MTRs para aquele destinador e você recebe um CDF a cada carga. No final do mês, você tem várias documentações para fazer o controle. Então, o que a gente recomenda é que espere o mês fechar e faça esse compilado, né? Porque ele consegue selecionar quais são os MTRs específicos daquele CDF. Mas nunca deixar de passar um mês, porque quando o órgão ambiental vai na sua empresa, ele não vai te perguntar cadê o CDF de 2 meses atrás. Ele vai perguntar o do mês anterior mesmo para ver como estão as destinações. Isso. E o CDF, muito bem colocado, Nath. Então, quantos CDFs vocês precisam ter por mês? O número de parceiros que vocês trabalharam. Ah, hoje eu tenho 4 destinadores finais. Um eu mando papelão, outro resíduo perigoso, outro entulho e outro plástico, por exemplo. Então, você tem que ter 4 certificados de destinação final, tá? E lá no de papelão, por exemplo, vai ter o total que foi destinado no mês. Tá? Tem gerador que às vezes ainda não sabe destinador que às vezes não sabe mexer no sistema direito e gera um CDF por carga. Aí você tem lá 30 certificados para papelão. Não faz sentido, gente. O certificado ele unifica, igual a Nath explicou, tá? Pelo amor de Deus, não comece a juntar esse tanto de documento, não. É preciso realizar DMR de anos anteriores apenas de 2019 e 2020, sendo que 2019 é o segundo semestre, tá? Camila, pergunta da Camila. Tenho um MTR não finalizado do mês de maio. Como devo proceder? Bom, Depende, com certeza ele já foi cancelado, né? é um milagre, ele ainda tá aí se você estiver visualizando ele. O ideal é você pedir, se ainda tiver possibilidade, pedir o destinador para aceitar, para dar o aceite nele e ele ficar regularizado, tá?
Mas fique esperto porque É o que eu pode falei. ser cancelado. O que eu falei, o sistema, ele tem, às vezes, apresenta algumas inconsistências. Então, às vezes, ele nem está aparecendo para você como cancelado, né? Mas ele pode já não estar aparecendo a opção para o destinador fazer esse aceite. Caso o destinador não consiga fazer esse processo tranquilo, aí tem que abrir o ofício com a FEAM e explicar o motivo de não ter aceito dentro do prazo, que é o que a FEAM estipula. Lembrando que também não dá aceite no MTR dentro dos 60 dias, também pode ser passível de multas e demais desdobramentos. Isso. Pergunta muito boa aqui da Fernanda Pinheiro. É uma pergunta recorrente. Nossos resíduos recicláveis são encaminhados para uma cooperativa de catadores e os não recicláveis são coletados pela própria Prefeitura de Belo Horizonte e vai para o aterro. Eu preciso emitir MTR e DMR para esses resíduos? No caso do resíduo que vai para a prefeitura, para o aterro, você não precisa fazer a inclusão dele na DMR. Até porque a SLU não disponibiliza para você a pesagem. Agora, no caso da associação de catadores, você também não precisa emitir o MTR, mas você precisará fazer a inclusão na DMR. Então, você tem que pedir para eles as pesagens certinhas e fazer a inclusão manual. Isso. Pergunta da Flávia. Gerador de resíduos de serviço de saúde precisam do MTR? Sim, precisa, tá? E se o gerador for pequeno, pouco resíduo, né? Como consultório ou clínica? Sim, precisa. Igual a gente falou, qualquer quantidade, qualquer tipo de resíduo vocês precisam emitir. Se vocês estiverem obrigados, tem que emitir. Quais geradores precisam do MTR? Favor, repetir. Bom, a gente já repetiu aqui. Se não tiver ficado claro, pode perguntar aqui de novo, Flávio. Fábio Martins. Boa tarde. Trabalho no ramo de supermercado, contudo, as caixas de papelão que o cliente pega para levar as compras para casa, esse controle de quantidade para a pessoa física, acham viável controlar? E se sim, como seria a informação, já que não tenho o transportador PJ? É uma boa pergunta, viu, Fábio? Nesse caso, está sendo para reutilização, né? Bom, eu não sei, Nath, você sabe? A gente pode consultar e dar o retorno para o Fábio depois. Sim, é porque o sistema MTR, ele fala muito sobre destinador, pessoa física, né? Muito quando a pessoa física é gerador, ele leva esse resíduo para uma destinação, para uma recicladora, e quando ela faz uma captura, faz uma destinação de resíduos mais volumosos, né? Acredito que no supermercado você não consegue ter um controle muito efetivo de quem está pegando. Imagina pegar CPF de todas essas informações e tudo mais. É muito inviável. A própria FEAM fala isso. Em alguns casos com pessoa física, é muito inviável. E eu acredito que esse é um deles. A gente pode bater um papo depois para aprofundar melhor na sua dúvida, mas o que eu tenho agora talvez é que é inviável fazer esse controle. Isso. Fábio, manda um e-mail para a gente, por favor. Eu vou disponibilizar aqui no final com essa dúvida, se você ainda tiver interesse, que a gente pensa juntos, tá bom? Pergunta do Bruno Assunção. Uma empresa que gera muito papelão e doa para pessoas que coletam, precisa emitir MTR? Quem são os fiscalizadores que vão na empresa para ver se eles emitiram MTR? Tá, primeira pergunta. Uma empresa que gera muito papelão e doa para pessoas que coletam. Quais são essas pessoas? Para quem que vocês estão doando esse resíduo? Se for para catador, se for para associação de reciclagem, não precisa de MTR. Observação. Catador com veículo não motorizado, tá? Não precisa de MTR, mas você precisa incluir manualmente na DMR, como a Nath falou. Quem fiscaliza a emissão de MTR? Quem que vai lá nas empresas e olha se tem MTR ou não? Posso responder? Pode. Na verdade, é uma fiscalização conjunta, né? A própria FEAM não explicou direito como que vai funcionar esses processos. Então, pode ser que tá tendo o caminhão ou o carro passou por uma blitz e a polícia faz essa conferência. Pode ser também quando identificado que é um resíduo.
Lembrando que, como é um sistema online, a FENA não precisa ir na sua empresa para saber. Lógico, tem algumas coisas. Se você é um grande destinador de... Você é um supermercado, você tem grande geração de papelão. Para onde está indo esse papelão? Ou você está no processo de licenciamento e vai ter fiscalização para o processo de licenciamento. Eles vão pedir essas informações. A mesma coisa para o plano de gerenciamento. Não é um órgão específico ou uma pessoa específica. É um conjunto de órgãos que vão aliar um ao outro para fazer a fiscalização, que é o que já acontece na parte de meio ambiente, né? Então, essa fiscalização pode acontecer tanto online, pelo próprio sistema, ou por uma pessoa específica indo na sua empresa e analisando os processos. Exato. E aí é tudo que a gente falou, né, gente? Isso aqui é o básico para uma gestão eficiente da empresa, o interesse interno. Aí você fala assim, nunca recebi fiscal aqui, não vou emitir MTR não. Beleza, você está correndo risco. O risco vale a pena? Você tomar uma multa de 5 mil, 15 mil por causa de uma carga sem MTR, fica a seu critério. São a mesma situação das pessoas que dirigem sem carteira de habilitação. Tem gente que dirige há 10 anos nunca foi pego, mas tem gente que saiu de casa e foi pego. Aí fica a critério de cada um. Eu prefiro fazer sempre o certo para dormir tranquilo, né? Mas aí é questão de gestão de risco. Sobre a Fernanda Pinheiro. Gente, sem contar que coloca em risco a imagem da empresa, né? A reputação. Se o seu resíduo vai parar na beira de uma BR, você está disposto a ter o seu nome vinculado a crime ambiental? Eu não acho bacana, e nem os clientes, nem o mercado. E isso está cada vez mais imperdoável, né? Então tem que ficar atento a isso aí. Fernanda Pinheiro, é complicado para situações que doamos os resíduos para cooperativas de catadores, pois eles falam que são isentos de tudo por serem ligados à prefeitura e não emitem CDF manual, quanto mais no sistema, mas seguimos na luta. Fernanda, isso é real, tá? Essa é uma dor constante das empresas. As empresas querem fazer a doação para as associações, mas existe aí ainda uma informalidade, né? Não tem processo, não tem documento. Isso tem que ficar muito atento, porque é responsabilidade do gerador, tá? Então, assim, fica muito atento quanto a isso. Eles têm que mandar a documentação. Eu sou isento disso e daquilo. Beleza, então me manda o documento falando que você é isento, tá? Nós temos interesse de trabalhar com associações cooperativas. A gente tem alguns contatos, inclusive a gente ajuda eles a se profissionalizarem. A gente tem condições de ajudar. Mas é um pouco delicado mesmo, tá? Então, o que dá pra gente incluir na operação, a gente inclui. Te adianto, Fernanda, que nós temos rota própria. Nós atendemos todas as unidades da Unimed aqui da região. Temos outros clientes aqui também, com mais de 60 pontos de coleta. Então, dependendo aí, a gente consegue te encaixar na nossa rota, tá? E aí você fica tranquilo, com toda a documentação certinha. Tendo interesse, pode mandar um e-mail pra gente que a gente conversa, tá bom? Patrícia Souza. Boa tarde, essa gravação será disponibilizada em algum lugar? Sim, vocês vão receber o link por e-mail. Fernanda Pinheiro, vocês podem indicar empresas ambientalmente licenciadas para tratamento de resíduos infectantes e classe 1? Podemos sim, só mandar um e-mail para a gente. Renata Carvalho, se o hospital for dispensado de licença ambiental, precisa de DMR? Nath. Entra naquele processo que não precisa. Se tiver a dispensa, tudo certinho, aí não precisa. A DMR é um bom motivo, né? Ela é realmente um inventário de resíduos, vocês têm noção, dá para a gente conseguir fazer indicadores em cima da DMR, melhorar o processo de gestão de resíduos em cima das DMRs, mas nesse caso vocês não são obrigados, faz quem realmente tem mais interesse e quer dar um outro fim também para esse processo. Isso. Pergunta da Railene. O destinador intermediário também precisa emitir o CDF? Desculpa, Railene, eu não entendi. O que você está chamando de destinador intermediário? Seria o armazenador temporário? Manda aí pra gente. Graça, pergunta da Graça. Tenho MTR que emiti como geradora para destinador final do ano de 2019 e o cliente não emitiu CDF. Será que haverá problema na DMR que enviei em janeiro 2020? Não. Se for aceito, se ele já foi aceito, esse problema não vai estar incluso de toda forma.
Agora você tem que solicitar o CDF para ter um controle interno melhor mesmo. Beleza. Patrícia. Pedindo os nossos contatos. Patrícia, a gente já vai compartilhar aqui no final o slide com os nossos contatos, tá bom? Nosso WhatsApp, nosso e-mail. Fique à vontade para chamar no WhatsApp também, tá, gente? O que for mais rápido para você. Isso aqui a gente gosta de coisas práticas. Guilherme Assis. Bom, o Guilherme mandou um pedaço aqui da DN, para quem tiver interesse. Graça Cacique, além do gerenciamento, vocês também fazem a coleta? Sim, nós cuidamos do início ao fim, tá? E isso é uma pergunta muito interessante, pessoal, que é a mágica do nosso negócio. Segredo, hein? Tô brincando, não é segredo não. Ano passado eu mostrei para vocês que nós destinamos corretamente mais de 2 mil toneladas de resíduos, mas nós não temos nenhum caminhão, não temos galpão e nem temos indústria de beneficiamento. Nós não fazemos nenhum processo com resíduo. Aí as pessoas perguntam, né? Como vocês conseguem fazer, então, forças alienígenas, extraterrestres? Não. Nós temos parceiros que fazem a operação disso, né? Então, nós temos parceiros com caminhões. Então, a gente tem uma logística inteligente que coleta o resíduo direto do cliente e coleta dentro do cliente e vai direto para o destinador final. O resíduo não passa por dentro de mim, então é muito eficiente, né, em questão de logística e também de emissão de carbono, tá? Então, o mais bacana é que isso nos dá muita flexibilidade, é por isso que a gente consegue ir para qualquer cidade em 15 dias. A gente vai na região, mapeia todos os parceiros certinho e de acordo com a localização a gente indica o pacotinho de prestador de serviço. E o bacana, Graça, é que vocês não têm que preocupar com mais nada. Ao invés de lidar com 5 empresas de coleta, vocês vão lidar apenas com a Recicla Club, tá? Você vai ter o contato do nosso analista de qualidade e pronto, vai estar tudo certinho, você vai ter contato só com a gente que a gente resolve tudo, tá? Fernanda perguntou: desculpe, eu tinha entendido que todas as empresas de Minas Gerais precisariam emitir a DMR, mas as que são dispensadas de licenciamento ambiental não precisam? Isso mesmo, Fernanda. Se a sua empresa não precisa de licença ambiental, se vocês têm aquela dispensa, não precisa emitir a declaração, né, a DMR. Mas o MTR, que é o Manifesto de Transporte, vocês precisam emitir, tá? De acordo com os tipos lá de resíduos que são obrigados, tá bom? Aí você pensa assim, Priscila, não faz muito sentido. Eu também não acho que faz muito sentido. Mas tudo bem, é a regra, ok? É um ponto que também pode ser alterado no Sistema Nacional, né? Para simplificar, se eu criasse isso, eu ia falar assim, ó, se a empresa é obrigada a emitir MTR, ela é obrigada a emitir o DMR, ué. A DMR é simples, uma vez que tá tudo prontinho no sistema, você emite lá. Mas, enfim. Railene, destinador intermediário seria a pessoa que recolhe o resíduo e faz a triagem e prensagem para posterior destinação. Ok, Railane? Então, seria a pessoa que recolhe e faz a triagem e depois revende, né? Deixa eu voltar aqui na sua pergunta. Essa é uma pergunta também comum, tá? Você me perguntou se o destinador intermediário também precisa emitir o CDF. Aí vai depender de como está o cadastro dele no sistema MTR, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui nosso. Nós pegamos hoje o nosso papelão dos nossos clientes, né? E mandamos direto para o nosso parceiro, o parceiro A. Esse parceiro, ele armazena os resíduos, o papelão, prensa e vende de novo para a indústria. Aí é isso que você me perguntou, né? Esse parceiro meu A, ele tem que emitir o certificado de destinação? Se no cadastro MTR dele tiver lá como destinador, sim, é ele que emite o CDF, tá? Ponto. Pri, lembrando, Pri, que para o sistema, para a FEAM, isso é muito caso de recicladoras. Então, se a empresa traz o resíduo, coleta ou recebe o resíduo no seu galpão, faz todo esse processo de triagem, prensa dos resíduos, ela é considerada pela FEAM e pelo sistema MTR como destinador final.
Então, esse é o primeiro ciclo. Então, ela é o destinador final desse resíduo, e quando ela for vender o resíduo para a grande indústria, ela tem que gerar um MTR dela como geradora daquele resíduo para a destinação final da grande indústria. Isso. Bom, pessoal, a gente estava previsto para terminar 3h30. Vamos encerrar as perguntas aqui. Se vocês tiverem mais perguntas para fazer, pode mandar no nosso e-mail, tá?